Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião, assuntos que vão edificar você espiritualmente e também vão aumentar a sua cultura geral acerca do cristianismo, da teologia. Sim, porque o cristão tem que crer e também pensar. Ele tem que ter cultura acerca daquilo no qual ele acredita. Então esse é o meu objetivo aqui, transformar a internet, de certa forma, numa grande sala de aula. Aliás, toda semana nós temos aqui uma aula de teologia com vocês, com milhares e milhares de pessoas consumindo esse conteúdo, seja no Brasil, no exterior, e como eu disse, na esperança de que possa edificar a sua vida espiritual e também a sua vida intelectual, o seu conteúdo, o seu conhecimento da palavra de Deus. E de quebra, é uma oportunidade que eu tenho também de anunciar o evangelho a você. E o assunto de hoje é um tema que recorrentemente as pessoas me pedem aí nas redes sociais para falar sobre ele. Essas 2 últimas semanas, muitos escreveram, olha, fala um pouco sobre Constantino e o cânon ali, que Constantino teria determinado o cânon da Bíblia Sagrada em Niceia. E eu sei que na internet houve alguns vídeos, alguns mais recentes, outros de 1 mês ou de 20 dias, que estão falando isso por aí. Olha, a Bíblia Sagrada que você tem hoje, na verdade, ela foi uma decisão humana. Foi Constantino que escolheu. Havia muitos e muitos evangelhos ali, e Constantino com sua equipe que determinou, olha, 4 vão ser escolhidos, os outros ficam de lado. Até Constantino, a Bíblia era apenas o Antigo Testamento, incluindo livros que a Igreja Católica considera deuterocanônicos. Depois que os protestantes resolveram tirar esses livros fora, e alguns até disseram que há muitas Bíblias diferentes, que há a Bíblia hebraica, Bíblia judaica, Bíblia protestante, e, enfim, que Constantino teria determinado essa forma que nós brigamos hoje como Bíblia, ali no 4º século, no Concílio de Niceia. Se essa acusação for verdadeira, então realmente nós estamos seguindo um livro, estamos brigando por um livro que foi apenas fruto de uma determinação política de Niceia. E então, será verdade isso? Será que foi Constantino, o imperador romano, o responsável pela Bíblia que nós, católicos, protestantes, evangélicos, cristãos de um modo geral, temos hoje, com algumas exceções de livros a mais ou a menos, os deuterocanônicos, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre eles? Será que a Bíblia realmente é um produto da sabedoria humana, da política de Niceia? E nesse mundo controverso, onde o tema da política realmente é tão espinhoso, é complicado falar que a Bíblia é fruto apenas de uma briga partidária dentro de um congresso nos anos anteriores àqueles que vivemos, nos séculos anteriores. É sobre esse assunto que eu quero falar para você, tá bom? Então já prepara aí sua caneta, seu papel, que nós temos muita informação histórica para passar. Mas eu tenho aqui um agradecimento para fazer antes de entrar no assunto. Olha, de novo, a camiseta que eu estou usando aqui, uma camiseta da Insider. Não vou revelar o dia, vou revelar apenas o mês. Agora em agosto é o meu aniversário. E não me pergunte como, o pessoal da Insider descobriu que é o meu aniversário em agosto e gentilmente mandou para mim um kit com camisetas, não só camiseta, mandaram meia também, ou seja, peças de vestuário da Insider. Eu acho que eles gostaram até do slogan que eu criei, né? Insider, tô dentro. Então, como um gesto de gratidão, eu falei, olha, muito obrigado, eu vou usar a camiseta da Insider no próximo vídeo que eu gravar da minha casa, tá aqui, olha, peguei essa preta hoje, que ficou bem ajustada para mim, ficou bem no corpo aqui, bem fit. E aproveitando a gentileza, eu quero agradecer ao pessoal da Insider por esse presente e falar com vocês um pouco sobre essa camiseta, já que eu usei em Israel, e ela é muito boa. É uma camiseta que eles chamam de tecnológica, tech, né? Uma t-shirt tech. Ela é feita com uma tecnologia que, por exemplo, ela é fácil de desamassar. Essa aqui veio pelo correio, toda embrulhada ali no pacote, ela não foi passada. Eu peguei e coloquei no corpo aqui, olha, acabei de colocar, tirei do pacote, 0 bala, estou colocando aqui, não passou, ela desamassa rápido, ela estava amassada. Ela também é muito confortável, ela não esquenta, mesmo sendo uma camiseta escura, ela não esquenta. E você tem de várias cores, você tem de vários tamanhos, eles entregam em toda a parte do Brasil. A minha veio pelo correio aqui, então, pessoal da Insider, muito obrigado. E é lógico, eu não podia ganhar esse presente sozinho. Então eles falaram, olha, já que você vai vestir, se quiser divulgar a camiseta aí, todo mundo que estiver assistindo o seu vídeo
e entrar no site da Insider e colocar ali o cupom com o nome Rodrigo Silva, vai ter um desconto em qualquer produto deles ali de camiseta, tá bom? Então entra lá, eu vou deixar aqui no final do vídeo o link da Insider, você pode entrar lá, coloca o cupom Rodrigo Silva, então o aniversário é meu, mas eu estou partilhando o presente com vocês. Aí você pode ter um desconto ali e depois fala comigo se você gostou da camiseta, porque eu amei. Estou usando no Brasil, já usei no Oriente Médio, olha, valeu mesmo, obrigado pessoal aí por esse presente. Agora saindo da Insider, para voltar a falar da Bíblia Sagrada, de onde vem essa ideia de que Constantino mudou o cânon da Bíblia, ou determinou o cânon bíblico? O que é cânon? Muita gente não sabe o significado dessa palavra, então deixa eu explicar. Cânon é uma palavra que vem do grego, na verdade cânon significa vara, uma vara de medir, é um cânon em grego, por isso que a palavra cano, que a gente usa até hoje nas nossas casas para passar a tubulação d'água, o encanamento, essa palavra cânon vem de cânon do grego. Só que, originalmente em grego, o cânon tinha uma ideia de medição. Era uma vara que você media as coisas ali. Então, eles usavam essa mesma palavra para determinar que livros estariam dentro do cânon da Bíblia Sagrada, ou seja, da medida da Bíblia Sagrada. Que livros caberiam dentro desse critério. Aí a palavra, por semântica, passou a significar a lista dos livros inspirados por Deus. Por isso que quando falamos um autor canônico, quer dizer um autor que faz parte da lista dos livros sagrados da Bíblia Sagrada. Tá certo? Autor não canônico não faz parte dos livros sagrados. O cânon das Escrituras é a lista de livros inspirados que fazem parte da Bíblia Sagrada. Essa é a interpretação da palavra cânon dentro dessa discussão aí. Aí começaram a dizer na internet, propagar, olha essa Bíblia que vocês estão seguindo isso aí foi Constantino que inventou. Vou desmascarar o cristianismo. Só que a gente trabalha com, como eu diria, com fontes primárias. Um historiador não vai trabalhar com achismo. E o curioso é que se você fizer uma pesquisa, o mais antigo autor a levantar essa ideia de que o cânon da Bíblia foi uma criação de Constantino foi o cavaleiro chamado Voltaire, que viveu no século XVIII. Voltaire era um inimigo declarado do cristianismo e Voltaire, então, para falar de várias coisas contra o cristianismo, levantou isso aí, olha, quem criou o cânon sagrado das Escrituras foi Constantino. Constantino que inventou tudo isso aí. E quando Voltaire falou sobre isso, lá na França, escrevendo todos os seus... Não só na França, ele escreveu muito na Inglaterra também, depois ele foi para a Inglaterra, ele era francês, mas ele fugiu para a Inglaterra. Qual foi a fonte que Voltaire usou para dizer que foi Constantino que inventou o cânon, ou que o cânon foi criado ali em Niceia? Na verdade, foi uma peça satírica do século IX, se eu não me engano, chamada Synodicon. Esse Synodicon foi uma anedota satírica criada, e nessa anedota do século IX, tenho quase certeza que é do século IX, o autor coloca que no concílio de Niceia, os bispos pegaram vários livros cristãos que havia e oraram a Deus, e aí, depois de uma oração, pegaram toda a pilha e colocaram ali de olho fechado em cima de um altar e disseram, Senhor, que o Senhor agora nos inspire, que os primeiros livros que estão nessa pilha sejam os livros que o Senhor realmente escolheu, e os que estiverem abaixo, os que o Senhor rejeitou. Aí abriram os olhos, pegaram os 4 evangelhos de cima e anularam o que estava embaixo. Mas, como eu disse, esta foi uma sátira do Synodicon, uma sátira medieval do século IX, eu vou checar depois aqui, mas eu tenho quase certeza que é século IX, ou é século VIII ou IX. E essa sátira, que literalmente era uma piada, era uma anedota, ela foi usada por Voltaire e desmentida depois até por historiadores ateus, como Daubigné, por exemplo, desculpe-me, eu vou lembrar o nome do outro autor aqui, que até comprou a casa de Lutero posteriormente, eu vou lembrar o nome dele, Edward Gibbon. Edward Gibbon foi um dos que falaram que isso aí não procedia. Então o Voltaire pegou isso aí para tentar deslegitimar o cristianismo.
Foi daí que surgiu essa ideia. Então, quando o pessoal está aí repetindo até hoje que Constantino criou o cânon, eles estão, na verdade, seguindo uma fonte muito tardia. Quando aconteceu o Concílio de Nicéia? No ano 325 de nossa era, quarto século. Então, a anedota que eu citei para vocês, século IX, centenas de anos depois. E quem foi se valer dessa anedota contra o cristianismo foi Voltaire, no século XVIII. Então, olha a distância. E entre Voltaire e o Sínodo, que comprovação há dessa alegação? Nenhuma. É curioso que a Igreja Católica, ela não teria por que esconder que o Concílio de Nicéia determinou a Bíblia Sagrada. E eu tenho aqui uma Bíblia em latim, a Bibliorum Sacrorum Novo Editio, e aqui fala, essa aqui justamente é uma Vulgata, e ela fala aqui do concílio que determinou a Bíblia Sagrada, e ela coloca qual foi aqui, ó. Prefácio ad lectorem, tá aqui, ó. De canonicis scripturis decretum, tá em latim aqui. E qual foi? O Concílio de Trento. Tá bom? E depois fala do Papa Clemente VIII, que pediu, e aqui fala, foi justamente do Concílio ex Concilio Tridentino Sessione Quarta. E aí traz a regulamentação do Concílio de Trento. É lógico, houve outros sínodos da Igreja que falaram de cânon antes disso, houve o cânon de Laodiceia, se não me engano Calcedônia também, só que esses eram concílios regionais. O primeiro concílio ecumênico, universal de toda a Igreja, a determinar o cânon das Escrituras foi o Concílio de Trento. E tanto é que essa Bíblia Católica não traz nenhum outro concílio aqui anterior determinando a Bíblia Sagrada. Ela traz o Concílio Tridentino. Então é porque daqui por diante que foi oficializado. Essa é uma discussão interessante porque muitos falam, mas o concílio tal falou mas concílios regionais. E Nicéia, que é o que me interessa aqui. Nicéia realmente falou sobre o cânon das Escrituras? Nicéia realmente teve discussão que livro ia entrar, que livro não ia entrar? Não. Eu tenho aqui o Enchiridion Patristicum, Enchiridion Symbolorum. São livros que, na época que eu estudava o meu mestrado em Patrística, lá na Universidade Católica, lá com os jesuítas, não era a universidade lá, é a FAGE, a Faculdade de Teologia Jesuíta, a gente tinha que estudar esse material todo em latim. Muitos livros eu já doei, fiquei com pouquíssimos aqui em casa, porque hoje a internet eu tenho, por exemplo, muitos livros em latim, eu consigo o texto latino na internet. Então, por isso que, para ganhar espaço aqui, já mandei muita coisa embora. Mais de 2, 3 mil livros. Fiquei com alguns poucos aqui. E um deles, que eu ainda mantive, foi esse aqui, o Enchiridion Symbolorum, que fala, traz aqui os anais dos concílios. Inclusive, no caso de Nicéia, você tem em latim e você tem em grego. E quando a gente pega aqui em latim e grego o concílio de Nicéia, não tem absolutamente nada aqui acerca, como eu diria, do cânon da Bíblia Sagrada. Ou seja, esse assunto não foi tratado em Nicéia. Vou pegar aqui para vocês a página direitinho, porque acabei sendo aqui página 29. Página 29. Eu não sei se vai ficar fácil para vocês verem. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Página 29. O concílio Nicéum tá aqui. Tem o texto em grego e em latim. E o que ele faz aqui, ó? Pisteumen eis enatheon patera pantrocatora. Então fala, cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, e vem em latim. Credimus in unum Deo Patrem omnipotentem, omnium visible e invisível, aquele que fez as coisas visíveis e invisíveis. E você vai lendo todo o texto em grego e latino aqui, não houve em Nicéia nenhuma discussão acerca do cânon da Bíblia Sagrada. Eu vou até falar com você quais foram os assuntos que foram pautados em Nicéia. O primeiro assunto que foi pautado em Nicéia, que era o mais forte deles, foi a questão de Ário. Quem que era Ário? Vou falar com vocês quem que era esse sujeito aí. O Ário foi um bispo de Alexandria, que ele levantou uma doutrina herética de que Jesus não era Deus, que Jesus era uma criatura de Deus Pai.
E Ário começou a discutir tudo isso aí e levou muita gente de Alexandria para ele. E Ário foi excomungado. Isso gerou uma pressão sobre Constantino, e Constantino, então, apoiado por um bispo de Córdoba chamado Ósio, ele falou: olha, vamos então reunir o conselho aqui para vocês tomarem uma decisão, porque a gente não pode ter um cristianismo dividido. Detalhe: Constantino era analfabeto, tanto no sentido literal da palavra quanto de teologia. Constantino não entendia nada de teologia. Então, mesmo a discussão de Ário, que alguns falam que o Concílio de Niceia tomou uma posição contrária a Ário, porque assim decidiu Constantino. Não, irmãos, eu posso afirmar com conhecimento de causa. Constantino não sabia nem para onde que o tiro estava dando. É claro que houve elementos pagãos trazidos para a igreja por intermédio de Constantino, claro que houve. Eu já mencionei isso em outros vídeos. Mas eu não vou acusar Constantino do que ele fez. No quesito cânon da Bíblia Sagrada e Concílio de Niceia, Constantino não deu pitaco nenhum. Tanto é que o concílio foi realizado em Niceia e não em Constantinopla. Foi realizado em Niceia. E os 318 bispos que compareceram ali, os números variam. Alguns falam que foram 270, outros falam que foram 1000 bispos, mas oficialmente acredita-se em 318 bispos. Eles vieram ali, reuniram em Niceia. Constantino nem participou das sessões, ele não legislou nada, e vou mais além. Se Constantino houvesse intervido no concílio de Niceia, quem teria tido ganho de causa seria Ário, porque Constantino era simpático de Ário. Só para você ter uma noção, o Ário, várias vezes a igreja pedia a força de Constantino para eliminar Ário, para considerá-lo um herege, e Constantino nunca fez isso. Depois, o Ário pegou e foi banido, quando ele perdeu ali no concílio de Niceia, ele foi banido, ele foi excomungado e foi desterrado de Alexandria. Só que logo depois disso, teve um partidário de Ário chamado Eusébio de Nicomédia, que foi lá no ouvido de Constantino, e Constantino mandou readmitir imediatamente Ário ao poder. Ário só não ocupou de novo como se diz ali, o bispado de Alexandria, porque ele morreu a caminho. Só por isso. Mas Constantino mandou readmiti-lo. E esse Eusébio de Nicomédia, que era o principal interlocutor e defensor das ideias arianas, foi o bispo escolhido por Constantino para batizá-lo perto da sua morte. Então, se Constantino tinha partidarismo por alguém, foi justamente por aqueles que perderam a disputa em Niceia, ou seja, o grupo ariano. Então é mito falar que Constantino ali determinou, jogou as cartas de Niceia, deu as cartas do... Não aconteceu isso. Se tivesse acontecido, o cristianismo hoje seria ariano, e não de Atanásio, que era o opositor dele, porque Constantino não gostava de Atanásio, ele gostava de Ário. Segundo elemento que foi discutido ali em Niceia, a data da Páscoa. Havia uma briga, que também Constantino não tinha nada a ver com ela, que os cristãos do Oriente celebravam a Páscoa de acordo com o calendário judaico, enquanto os cristãos do Ocidente preferiram celebrar a Páscoa de acordo com o domingo, o dia da ressurreição de Jesus. Então, no calendário judaico, dia 14 de Nissan, muitas vezes cai antes do equinócio de inverno. Mas o domingo de Páscoa dos cristãos ocidentais era sempre depois do equinócio de inverno. Então ficava aqui a disputa. Qual que é a data da Páscoa? O domingo depois do equinócio ou o 14 de Nissan, como os judeus praticam? Nós vamos seguir o judaísmo ou a nova Páscoa? Então teve essa briga, acabou que ganhou que a Páscoa não vai seguir mais o calendário judaico, por isso que até hoje a Páscoa sempre cai num domingo, enquanto a Páscoa, se não me engano, sempre o segundo domingo de abril, enquanto a Páscoa dos judeus pode cair na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então o primeiro assunto foi Ário, o segundo assunto foi a questão da data da Páscoa, o terceiro assunto foi a disputa, querela de Maleciano. Quem que era Maleciano? Ou Meleciano? Meleciano, ou Melécio, era bispo também ali de Alexandria, mas como é que ele se tornou bispo de Alexandria? Foi o seguinte, havia um homem chamado Pedro I, que era o bispo de lá. E quando teve uma perseguição impetrada por Diocleciano, Pedro teve que fugir. E quando ele fugiu, o bispado ficou vazio.
Aí Melécio aproveitou, olha que situação, ele aproveitou a fuga do bispo por causa da perseguição e ele ocupou o trono. Quando Pedro I voltou, aí ele estava no poder, não queria entregar o poder. Começou uma briga entre os dois. Aí o Melécio saiu, o Pedro I assumiu o poder. Aí o Pedro I houve outra perseguição, ele foi morto. Ele foi morto e o Melécio foi banido. Alguns dizem que ele fugiu, outros falam que ele foi banido. E tinha agora a disputa, quem seria o novo bispo? Os que partidários do falecido Pedro I ou os partidários de Melécio? Então esse assunto foi trazido lá. E o quarto e último assunto que foi trazido ali a Niceia, nós temos tudo isso aqui no Equinideo Symbolorum, foi justamente a questão de como vai ficar o credo. Nós cremos em Deus, Jesus é Deus ou não é Deus, e algumas questões eclesiásticas, por exemplo, readmissão de bispos que foram considerados hereges e agora voltaram, como é que faz com aqueles que foram batizados por um bispo considerado herege, o batismo deles era válido, não era válido, discussões de ordem litúrgica, mas nada, repito, nada envolvendo o cânon bíblico. A bem da verdade, já vi alguém uma vez argumentando na internet que a prova que Niceia de fato legislou também sobre os livros da Bíblia é que na Bíblia Sagrada, quando Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, na introdução ao livro de Tobias e ao livro de Judite, que são livros deuterocanônicos ou apócrifos, o Jerônimo escreveu assim: esses livros foram contados como livro sagrado, como escritura sagrada no Concílio de Niceia. Ora, se Jerônimo usou como argumento para incluir aqueles livros o fato de que eles foram contados como escritura sagrada no Concílio de Niceia, então é provável que Niceia tenha discutido sim a ordem dos livros da Bíblia e esse documento se perdeu. Só que esse texto de Jerônimo, além de ser disputado, a autoria dele é disputada. Segundo, Jerônimo nunca considerou esses livros inspirados, ele falou que colocou ali por ordem do Papa Dámaso. E terceiro, quando você vai ao texto em latim, supostamente atribuído ao prefácio de Jerônimo aí, que é o prólogo super Judite, o prefácio a Judite, o que o Jerônimo diz lá é o seguinte, eu até anotei aqui, está em latim: legitur inter hagiographa. Esses livros foram lidos dentre os livros sagrados. O que Jerônimo está dizendo ali é que na discussão cristológica de Niceia, Judite foi citada junto com outros livros sagrados. E não que Judite foi determinada como fazendo parte da lista dos livros sagrados. Então essa fundamentação em Jerônimo para dizer que Niceia também tratou do cânon, ela é muito fraca, muito fraca. E como eu disse, agora o ônus da prova cabe a quem acusa. Aqueles que dizem na internet que o cânon da Bíblia foi determinado em Niceia, tem que provar isso documentalmente. Onde é que estão os anais do Concílio de Niceia que falam: a partir de hoje decidimos que os evangelhos vão ser só 4, que os livros... Quem afirma isso na internet tem que provar com fundamentação histórica, senão ele está blefando, ele está falando uma mentira, tá certo? Não, porque em Niceia Constantino decidiu. Onde está escrito isso? O historiador trabalha com fontes primárias. Eu tenho um livro escrito aqui, que até eu sugiro vocês a lerem, A Bíblia de Aleph a Ômega. Eu escrevi esse livro pela editora Ágape, você pode encontrar esse livro em qualquer livraria aí, só você procurar lá. Se eles não tiverem a pronta entrega, eles podem pedir, a Ágape manda para vocês também. E eu tenho um capítulo aqui nesse livro, A Bíblia de Aleph a Ômega, que eu falo seleção de livros, como foram escolhidos os livros da Bíblia. E aqui eu conto um pouquinho da história, como foi o cânon escolhido. Em primeiro lugar, eu não vou ler todo o capítulo para vocês aqui, para não ficar muito comprido isso. Não houve nenhuma reunião que falou assim: a partir de hoje vamos determinar quais são os livros que fazem parte da Bíblia e quais que não fazem. Não houve isso. Aí você pode perguntar, mas se não houve, então como é que os livros foram colocando? Eu vou fazer um resumo aqui de 1 minuto, talvez, para você entender. Mas aqui no meu livro eu trago com mais detalhes, fontes primárias, etc. Quando o primeiro que escreveu os livros da Bíblia foi Moisés,
esses autores bíblicos sabiam que estavam escrevendo escritura. Eles sabiam que o que eles estavam produzindo era algo inspirado por Deus. Tanto é que os profetas do Antigo Testamento sempre começam assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Vayehi devar Adonai lemor. A palavra do Senhor veio dizendo. Ou assim diz o Senhor, como diz muitas vezes assim, né? O Senhor diz isso aqui. Então, eles sabiam que estavam escrevendo Bíblia. Digo, não eu, mas o Senhor. Então, isso é muito sério. E a partir do momento que ele se proclamava como profeta, aquela população que estava em redor dele tinha que ver nele critérios de um profeta verdadeiro. Há vários critérios ali, tá certo? As ações sobrenaturais que ele exerce, a coerência dos seus frutos, da sua vida pessoal e dos frutos do seu trabalho, há vários critérios que eu até elenco aqui. Então, aquele Moisés, eles viram que era um homem de Deus. O que ele produziu foi o homem de Deus. Então, o primeiro cânon da Bíblia foi o Pentateuco. Aí depois veio Josué, que eles viram em Josué os mesmos sinais proféticos de Moisés. E que o que Josué falava não contradizia Moisés. Então aceitaram acrescentar mais um livro, o livro de Josué. E assim foram acrescentando os livros e a comunidade reconhecendo aqueles que eram sagrados. E com o passar do tempo, à medida que foi se distanciando o contexto da comunidade de fé daqueles que originalmente escreveram a Bíblia, outros critérios foram sendo mais refinados para saber, por exemplo, a procedência ou não daquele livro. É aí, nesse momento, que começam a surgir livros que a gente chama de apócrifos, que eram supostamente de origem apostólica ou profética, mas o pessoal não tinha muita certeza. Então, peraí, vamos examinar primeiro esses livros. E por isso que esses livros foram durante ali o segundo, terceiro, até o quarto século, chamados de prolegômena, ou antilegômena, melhor dizendo. Antilegômena, ou textos disputados, porque a igreja não foi colocando assim, olha, ao léu, inspirado, vamos colocar aqui. O conselho que é dado no Novo Testamento valia para várias partes. Examinai os profetas para ver se vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido por aí, tá certo? E só para você ter uma noção que os textos cristãos eram mais antigos do que Niceia, eu vou citar para você algumas fontes aqui. Você tem o cânon muratoriano do ano 150. Olha, Niceia foi de 325 depois de Cristo. No ano 150 já havia o cânon muratoriano estabelecendo quais seriam os livros do Novo Testamento. E vou citar só uma coisa aqui para você saber. No cânon muratoriano, você já tem lá os 4 evangelhos determinados. E não somente o cânon muratoriano, nós temos Taciano, que fez o Diatessaron, que é o Diatessaron através dos 4 evangelhos. Então Taciano já falava dos 4 evangelhos, e Taciano está muito antes também lá do concílio de Niceia. Então nós temos Irineu, eu notei, isso aqui é uma página, está na página 48, eu fiz uma lista aqui, tá vendo essa lista aqui, olha? Isso aqui são elementos do cânon da Bíblia Sagrada. Então eu vou citar só aqueles que são bem anteriores a Niceia. O fragmento muratoriano, que eu falei com vocês, que data do ano 150, 170, aqui eu coloquei 170 aproximadamente. Nós temos Irineu de Lyon, a minha dissertação de mestrado foi sobre Irineu de Lyon, e aqui eu coloco todos os livros que Irineu de Lyon considerava sagrados. Depois você tem Clemente de Alexandria, que é de 190 a.C., Tertuliano, 200 depois de Cristo, Orígenes de Alexandria, 230, Eusébio da Palestina, e aí nós já começamos a pegar autores que vêm depois do concílio de Niceia. Tem mais outros aqui também, olha. Autores cristãos que já mencionam a lista de 22 livros do Antigo Testamento, hein? Isso agora é do Antigo Testamento. Melito de Sardes, do ano 170, Orígenes de novo, Hilário de Poitiers, no ano 360, que já vem depois de Niceia. Eu estou colocando alguns posteriores à época de Niceia. Ou seja, esses livros aqui mostram que já havia Bíblia Sagrada para os cristãos muito antes disso. Tem mais um também, Justino Mártir,
E sobre Justino Mártir eu tenho um detalhe a falar, porque uma das coisas que aparecem na internet aí é que na Septuaginta, na Bíblia dos judeus, havia mais livros do que num cânon judaico. Por isso que alguém falou esses dias aí, olha, tem a Bíblia hebraica e a Bíblia judaica. A Bíblia hebraica seria aquela Bíblia que nós temos hoje, que tem os livros ali do Antigo Testamento. E a outra Bíblia alexandrina são de judeus que colocavam livros a mais que não estavam na Bíblia hebraica. Ou seja, não existe uniformidade bíblica. Não é bem assim. Em primeiro lugar, o nome Septuaginta, até Justino Mártir, só era usado para se referir aos 5 livros de Moisés. Foi depois de Justino Mártir que a palavra Septuaginta passou a significar o Antigo Testamento todo. Outro detalhe, as cópias mais antigas que nós tínhamos da Septuaginta até acharmos os manuscritos do Mar Morto são cópias, pelo menos aquelas cópias inteiras, de autores cristãos, não de autores judeus. Então não houve no judaísmo nada como cânon alexandrino. Isso é invenção posterior, tá certo? Então é mito falar que havia uma Bíblia judaica e uma Bíblia hebraica. Uma Bíblia judaica no sentido do cânon de Alexandria e o outro. Não existia isso. Aliás, pelo contrário, você vai a livros antigos, os judeus sempre falavam de 22 ou 24 livros no Antigo Testamento. E eu vou explicar a discrepância. 22 ou 24 é porque alguns pegavam o livro de, se eu não me engano, Esther e juntavam com Salmos para ganhar um livro só, e Esdras e Neemias também a juntavam. Então a diferença é essa, os livros que foram juntados num só ou livros que foram separados. Por isso que alguns falam de 22 ou 24 livros. Mas nós temos a lista. Isso já estava estabelecido entre os judeus. E entre os cristãos já estava estabelecido muito antes do Concílio de Nicéia. Agora, o que eu acho assim que me deixa um tanto perplexo é que mesmo pessoas que dizem crer na Bíblia fazem esse tipo de afirmação. E ele fala, eu só acredito nessa parte da Bíblia aqui. Peraí, qual o critério? Se você vai criticar a Bíblia, você tem que criticar como um todo. Se você vai levantar suspeita, levanta suspeita como um todo. Por que só no que lhe convém? Aliás, a bem da verdade, até Marcião, que foi um dissidente do cristianismo ali no período dos primeiros séculos ali, Marcião, foi um dos mais famosos dissidentes do cristianismo, o próprio Marcião reconhecia a lista do Novo Testamento com os 27 livros que nós temos. Ele reconhecia. Tanto é que reconhecia que quando Marcião falou eu só aceito uma parte dessa Bíblia, ele não estava criando um cânon. Perdão, deixa eu me corrigir minha frase. Ele não estava inovando algo que não existia. Ele estava criando um cânon a partir de outro já estabelecido. Esse é o meu argumento. Se não houvesse nenhum cânon bíblico estabelecido na época de Marcião, ele não teria por que selecionar apenas esses livros para ele. E os livros apócrifos nunca entraram na rodada para serem considerados livros cristãos, porque eles foram produzidos tardiamente na Alexandria, eram altamente gnósticos, eles nunca entraram no cânon e depois saíram por uma decisão de Constantino. Isso aí é novela, isso aí é licença poética, isso aí é nem licença poética, esse é um engodo histórico, tá certo? Eu espero ter esclarecido esse assunto para vocês e repito, se alguém discordar do que eu estou falando, então que mostre as provas. Onde é que está a documentação do Concílio de Nicéia provando que ali Constantino, por ordem de Constantino, eles escolheram que os evangelhos seriam só 4 e não 5, 6, 7, 10 ou 8. Onde é que está a prova que foi no Concílio de Nicéia que o evangelho de Tomé saiu do Novo Testamento? Deixou de fazer parte. Não existe isso, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Se você não é meu aluno no curso A Bíblia Comentada, eu vou deixar também aqui, depois do vídeo, o link, onde você pode acessar também. E toda semana eu tenho uma aula nova comentando ali um livro da Bíblia Sagrada. Eu e outros teólogos que eu estou convidando para me ajudarem. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.